Olá, essa é mais uma aula do nosso curso de Biologia Molecular da Transformação Maligna. E hoje nós vamos falar sobre PCR e RT-PCR. Meu nome é Bruna e sou aluna de doutorado, faço parte do grupo do CEP. A nossa aula se enquadra nesse tema de caracterização molecular, como podemos ver aqui no organograma do curso. PCR, a sigla significa reação da polimerase em cadeia. E é uma técnica, um método de amplificação e detecção de quantidades muito pequenas e específicas de ácidos nucleicos em uma amostra. Foi uma técnica que representa um dos grandes avanços da década de 70 e foi descoberta por Karen Mullis e que, inclusive, rendeu um prêmio Nobel de Química em 1993. Essa técnica, ela é amplamente utilizada para vários usos, especialmente no campo da ciência e da medicina. Mas também é possível utilizar o PCR para identificar plantas transgênicas, para clonagem, para detecção de DNA forense, também na área de arqueologia molecular, e especialmente na medicina, com o diagnóstico de doenças infecciosas, como HIV, doença de Chagas, tuberculose, e também especialmente para determinar a carga viral sanguínea e detectar doença residual mínima para pessoas com tratamento de câncer. Mas como é possível realizar essa técnica? Como é possível produzir um número ilimitado de cópias de um segmento particular de DNA ou RNA? Então, para tanto, nós vamos precisar de um molde de DNA que será utilizado, para como base para se formar novas moléculas de DNA. Vamos precisar de primers, que são sequências de DNA iniciadores da síntese, DNTPs, ou desoxirribonucleotídeos, que serão utilizados pela enzima DNA polimerase para a síntese dessa nova molécula, dessa nova fita de DNA. E essa reação vai ser incubada e vai acontecer no termociclador, que é um equipamento que realiza oscilações de temperatura com tempos e temperaturas pré-programadas. A amostra, o molde, ele pode ser um DNA genômico, que pode ser obtido de qualquer célula ou tecido, ou pode ser um DNA complementar, o cDNA, que é uma amostra, uma alíquota obtida da reação de transcrição reversa, que nós vamos falar mais adiante. Também é possível realizar o PCR de colônia, e através disso é possível detectar a presença, o tamanho e orientação de DNAs ou cDNAs clonados em um plasmídio ou um fago. Os primers são segmentos de DNA iniciadores que são específicos e complementares à região-alvo. Geralmente possuem de 18 a 23 nucleotídeos e é preciso que tenham maior estabilidade térmica, pois vão ser incubados juntamente em toda a reação nos termocirculadores que atingem grandes temperaturas. Os primers, eles são dois, primers forward e reverse. E toda reação precisa de um primer forward e um primer reverse. O primer forward vai se anelar na sequência, na fita molde, e ambos vão se anelar na sequência molde e vão indicar para a enzima polimerase o sentido daquele gene a ser amplificado. Os primers, a escolha dos primers e o desenho dos primers é um ponto crítico para a reação do PCR, pois é preciso que eles sejam feitos com bastante eficácia para não comprometer a reação. E os softwares recomendados para desenho de primers são Primer 3 e Primer Last. Também é preciso utilizar as DNTPs, que serão as ferramentas que a DNA polimerase utilizará para compor uma nova fita, e a DNA polimerase em si, que é uma enzima termoestável que vai catalisar essa reação. A mais comum e mais utilizada é a TAC polimerase, que é uma enzima extraída de uma bactéria hipermófila, encontradas em fontes hidrotermais, chamadas termos aquáticos. Também vamos precisar de um equipamento chamado termociclador,
que vai realizar as oscilações de temperatura em ciclos definidos para que a amplificação do gene aconteça. Então, é muito importante que se determine o número de ciclo e a temperatura, mais o tempo de cada etapa, para que tudo ocorra como esperado. Pois a reação da polimerase em cadeia, ela precisa basicamente acontecer em 3 fases. A partir que se obtém a dupla fita de DNA, precisa se desnaturar essa dupla fita. Tem a fase que os primers precisam se anelar à região de interesse, né? E a enzima vai realizar a extensão dessa molécula e então a amplificação. E todas essas fases vão precisar de temperaturas e tempos diferentes. Hoje em dia já existem termocicladores automáticos que realizam toda a oscilação desses ciclos, né, da temperatura nos ciclos. E mais antigamente isso não era tão simples, as pessoas utilizavam banhos-marias em diferentes temperaturas e realizavam todo o processo manualmente. Bom, uma vez que tem todos os itens da reação, elas vão ser incubados dentro do termociclador e a reação vai acontecer com ciclos determinados. Uma vez que se tem a amostra do DNA, primeiro vai ocorrer a separação das fitas do DNA e o anelamento dos primers, né, dos iniciadores, e então uma síntese de novas moléculas de DNA. O primeiro ciclo, então, após o primeiro ciclo, será produzido duas moléculas de DNA fita dupla, e então no segundo ciclo, essas duas moléculas serão utilizadas para a geração de 4 moléculas e assim sucessivamente. E ao final do ciclo, é possível obter milhares de cópias do DNA-alvo e, em média, se utiliza entre 25 a 40 ciclos. Depende de cada reação com o gene de interesse. Mas pensando no RNA, como o RNA não pode ser uma molécula diretamente utilizada como molde para a reação do PCR, então, foi desenvolvida, né, a técnica do RT-PCR, que vem do inglês Reverse Transcriptase PCR, que é baseado na utilização de uma fita de RNA para a geração de uma fita de DNA que poderá ser, então, amplificada pela técnica de PCR. Essa técnica, esse método foi desenvolvido, foi descoberto por 3 virologistas independentes, e na década de 70 também foi um grande avanço, pois foi descoberto que essa enzima, a transcriptase reversa, ela era encontrada em vírus, e os vírus que apresentavam essa enzima, eles foram classificados em uma família de retrovírus, que eles tinham a capacidade de transcrever, a partir de um RNA, gerar cópias de DNA. E mais tarde, em 1975, o Prêmio Nobel de Fisiologia foi dado aos pesquisadores Baltimore Martin e ao seu orientador, o Renato Dumberg. E eles foram, né, contemplados, pois eles descobriram também uma relação entre os vírus tumorais e o material genético da célula. Então, a reação do RT-PCR, ela se resume em obter uma molécula de DNA, um DNA complementar, a partir de uma molécula de RNA, pela ação da enzima transcriptase reversa, que é uma enzima, como eu não mencionei, mas é uma DNA polimerase RNA dependente. Então, essa técnica, ela é muito, muito utilizada e muito importante para detectar a expressão gênica com alta sensibilidade e também permite amplificar sequências codificadoras de genes, seja para interesse biotecnológico, como a geração e produção de proteínas recombinantes, como a nível científico para o estudo do papel biológico das proteínas. Então, para realizar a técnica de RT-PCR, nós vamos precisar de uma molécula de RNA, e é uma molécula que precisa estar extraída e bem extraída para não conter nenhum tipo de contaminação. É uma molécula que se degrada muito fácil, então o processo todo tem que ser feito com muito cuidado e livre de enzimas que degradam RNAs,
Então, todo o material ele tem que ser tratado, especialmente para não ter as enzimas que clivam o RNA. Então, nós vamos também precisar de primers. Nesse caso, nós podemos utilizar das características das moléculas de RNA, que é a cauda poli-A, e utilizar primers que serão complementares à sua cauda poli-A, que são os oligodendríticos. Ou também é possível utilizar primers randômicos ou primers específicos para uma região alfa. Também nós vamos precisar da enzima transcriptase reversa e dos DNTPs, que serão utilizados pela enzima para poder sintetizar uma nova fita complementar. Após a geração dessa fita complementar, essa fita será uma fita híbrida, contendo uma fita de RNA e uma fita complementar de DNA. É preciso que se degrade esse RNA presente para que fiquemos apenas com o cDNA de interesse. Então, utiliza-se a enzima RNase-H e, com o cDNA resultante, é possível realizar a amplificação a partir da técnica do PCR. É possível que essa técnica seja realizada em 2 etapas, onde primeiro tem a geração do cDNA e seguida da amplificação desse cDNA gerado, ou, hoje em dia, já existem kits que permitem fazer tudo em apenas uma etapa. Essa técnica tem sido amplamente utilizada atualmente, né, para o diagnóstico do COVID-19 por RT-PCR, que é a partir da molécula de RNA presente no vírus, é possível detectar, a partir da técnica de transcriptase reversa, obter, então, um fragmento de DNA e amplificar isso para, então, detectar se a pessoa tem ou não o vírus. Bom, uma vez que esses produtos foram obtidos, foram amplificados, é possível visualizá-los através da eletroforese. Essa técnica é uma técnica que permite separar as moléculas amplificadas por tamanho, e pode ser realizada tanto em gel de agarose quanto em gel de poliacrilamida. A eletroforese em gel de agarose ela é amplamente utilizada, pois é um método rápido que permite, então, aplicar as amostras num gel de agarose, que essas amostras foram previamente incubadas com um agente ligante na DNA, que vai permitir, posteriormente, a sua separação, que é feita através de inserir esse gel numa solução que contém íons, que será aplicada uma corrente elétrica, e os fragmentos vão ser separados pelo tamanho. E, após a sua separação, é possível visualizar as bandas em um transiluminador ultravioleta. Os produtos da PCR, eles podem ser também identificados através da digestão com enzimas de restrição, que identificam sítios polimórficos do gene de interesse, ou através de hibridização pelas técnicas de dot plot ou sorting blot. Também é utilizado para gerar bibliotecas de cDNA, que serão posteriormente utilizadas para sequenciamento e clonagem, e os produtos de PCR de colônia também podem ser utilizados para subclonagem e sequenciamento, ou gerar sondas marcadas para hibridização. Atualmente, vários kits já foram desenvolvidos que permitem realizar várias modalidades da técnica de PCR e RT-PCR. Portanto, é possível amplificar fragmentos longos de cDNA, regiões, extremidades de um cDNA, também é possível amplificar moldes com alta quantidade de citosina e guanina, pois hoje em dia já existem kits e programas de PCR específicos que vão mexer ali no tempo, nos ciclos, na temperatura, também sendo possível amplificar sequências de genes diferencialmente expressos. Era isso que eu tinha para dizer. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigada. Olá! Essa é mais uma aula do nosso curso de Biologia Molecular da Transformação Maligna. Eu sou a Bruna e hoje nós vamos ter a aula prática demonstrativa da técnica de RT-PCR. Algumas considerações importantes antes de realizarmos a prática
que o ambiente, a bancada, o equipamento, as pipetas, eles devem estar limpos, de preferência previamente limpos com água sanitária, em seguida com álcool 70, os equipamentos que permitirem, se não apenas com álcool 70, para poder remover qualquer RNase que exista nesse ambiente. Devemos utilizar jaleco, touca e máscara, e utilizar também materiais livres de RNase, como ependorfs e TIPS, e de preferência que seja um ambiente próprio, separado para extração e amplificação de ácidos nucleicos, e a sala que a gente utiliza, geralmente, ela tem uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. A primeira etapa que nós realizamos é o tratamento do RNA com DNase 1. Essa etapa ela é muito importante para que possamos remover qualquer molécula, qualquer amostra de DNA genômico que tenha sobrado ali na preparação do RNA. Então, para tanto, nós vamos utilizar 1 micrograma do nosso RNA, da nossa célula de interesse, no caso o exemplo é a célula 31, e para realizar o tratamento com DNase 1, nós vamos precisar, primeiro, preparar um mix de DNase 1 e, em seguida, aplicar esse mix na nossa amostra. Então, o mix vai conter o tampão, que vai permitir a ação dessa enzima, vai conter também RNase alt, que é o inibidor, na verdade, né, da RNase recombinante, que é adicionado para proteger contra qualquer ação, qualquer degradação do RNA na nossa amostra, e em seguida nós vamos incubar esse mix com a nossa amostra e levar ao termociclador a 37 graus por 10 minutos e a 75 graus por 5 minutos. Então, primeiramente, nós vamos identificar um tubo Eppendorf com o que nós vamos fazer, que no caso é o mix da DNase 1, e então nós vamos pipetar 2 microlitros de tampão. Esse tampão, ele já contém cloreto de magnésio. Vamos pipetar 0,5 microlitros de RNase alt. E vamos pipetar 2 microlitros da enzima DNase 1. Uma vez pronto o mix, nós vamos transferi-lo para a nossa amostra de RNA. Em seguida, nós vamos levar essa amostra ao termociclador. Nós vamos configurar o termociclador para 37 graus a 10 minutos e 75 graus a 5 minutos. Após essa reação, nós podemos utilizar a nossa amostra para a etapa seguinte. Na parte 2, nós vamos realizar a reação da transcriptase reversa, que é onde vai acontecer a síntese da molécula de cDNA a partir de uma molécula de RNA, de um molde de RNA. Então, para esse experimento, nós utilizamos o kit Superscript 3 First Strand Synthesis, que é um kit da Invitrogen, que vai nos fornecer todos os componentes necessários para, ao fim do experimento, ter a nossa molécula de cDNA. Esse kit, ele permite que utilizemos de 1 picograma a 5 microgramas de RNA total. O protocolo, ele foi
adaptado para o ensaio com as células de interesse para esse curso. Primeiro, nós precisamos preparar um mix de DNTPs e reagentes, no caso os primers. Foi adaptado que nessa reação nós utilizemos as DNTPs e oligo-DTs e primers randômicos. Geralmente, ou se utiliza um ou outro, né, em relação aos primers. Nesse caso, nós escolhemos, foi adaptada a utilização dos dois, pois sabe como foi explicado na aula teórica, o oligo-DT, ele vai ser utilizado, né, quando o RNA, ele apresentar a cauda poliar, esse primer, esse oligonucleotídeo vai se anelar a essa cauda poliar, só que alguns RNAs, eles não vão apresentar essa sequência, né, essa cauda poliar, e é por isso que também é possível utilizar primers randômicos que vão se ligar, se anelar a qualquer sequência, as sequências do RNA aleatoriamente, né, para amplificar todos os RNAs que tiverem ali naquela amostra. Nesse caso, nós vamos utilizar um mix, né, desses dois iniciadores. Então, primeiro nós vamos pipetar 1 microlitro das DNTPs no nosso tubinho identificado. Vamos pipetar 0,5 microlitros de oligo-DT. E vamos pipetar 0,5 microlitros de primers randômicos. Em seguida, vamos transferir esse mix para a nossa amostra de RNA. Observem que estou fazendo apenas uma reação. Caso tivéssemos mais reações para fazer, era só adaptar as quantidades necessárias. Vamos levar essa amostra ao termociclador. Importante, sempre fechar direitinho a tampa, pois ela também aquece. E vamos programar a 65 graus Celsius a 10 minutos e 4 graus Celsius em seguida. Ao término dessa reação, vamos para a próxima etapa. Nessa fase, nós vamos preparar um mix para a enzima superscript. E o volume final vai ser de 7 microlitros. Nesse mix, nós vamos precisar de tampão, de DTT, de RNase Alt e de água. O DTT é um componente que vai ser muito importante para estabilizar a reação enzimática quando adicionarmos a superscript. Após o preparo desse mix, vamos transferi-lo para a nossa amostra e incubá-la a 25 graus Celsius por 10 minutos e a 42 graus Celsius por 2 minutos. Então, nós vamos pipetar 2 microlitros de tampão no nosso Eppendorf previamente identificado. Vamos pipetar 2 microlitros de DTT. Vamos pipetar 0,5 microlitros de RNase Alt.
e vamos pipetar 2,5 microlitros de água. Em seguida, vamos transferir esse mix para a nossa amostra de RNA. Vamos levar a nossa amostra ao termociclador e programar 25 graus Celsius a 10 minutos e 42 graus Celsius a 2 minutos. Ao fim da nossa reação, vamos para a etapa seguinte, que é adicionar a enzima superscript. E para tanto, nós vamos adicionar 1 microlitro da enzima à nossa amostra de RNA e incubar a 42 graus por 2 horas e a 72 graus por 10 minutos. Vamos pipetar 1 microlitro diretamente na nossa amostra e incubar. Ao término dessa etapa, nós podemos utilizar nossa amostra para a etapa seguinte, que consiste em adicionar RNase-H à nossa amostra após a síntese, né, do nosso DNA complementar ou do cDNA. Essa etapa ela é muito importante de ser realizada ao fim da reação, pois a RNase-H ela vai degradar o molde de RNA presente na molécula híbrida após a síntese, para aumentar então a sensibilidade da amplificação posterior, né, que vai ser realizada. É importante também destacar que a presença da enzima da RNase-H durante a síntese da primeira fita, ela vai degradar o molde de RNA. Após a adição da RNase-H, nós vamos utilizar 1 microlitro e incubar a nossa amostra a 37 graus Celsius por 30 minutos e 72 graus Celsius por 10 minutos. Ao final da reação, nós teremos a nossa molécula de cDNA formada, que poderá ser, então, amplificada pela técnica de PCR. Antes de amplificar, nós precisamos diluir a nossa amostra de cDNA com 40 microlitros de água ultrapura ou TE, que é o tris-EDTA, num tampão, na proporção de 1:3. E podemos realizar a técnica de PCR imediatamente, em seguida, ou armazenar a nossa amostra a menos 20 graus Celsius. Nesse caso, nós vamos realizar a diluição da nossa amostra, adicionando 40 microlitros de água ao cDNA, que possuía 20 microlitros finais. Resultando, então, em 60 microlitros de cDNA. Agora, vamos realizar a técnica do PCR, que é a reação da polimerase em cadeia. Para realizar a técnica de PCR, nós vamos montar a reação com os seguintes componentes e o volume final deverá ser de 20 microlitros. Nós precisamos de utilizar o tampão de PCR a uma vez, e geralmente os tampões que utilizamos podem ou não conter cloreto de magnésio. Vamos precisar do mix de primers, do mix de DNTPs, ataque polimerase, a nossa amostra de cDNA, no caso, e água estéril suficiente para completar os 20 microlitros. Lembrando que a nossa amostra,
a concentração de uso é de até 100 nanogramas. Em seguida, uma vez que utilizemos todos os componentes, vamos incubar a nossa amostra, esse mix, num termociclador, onde vai haver a desnaturação inicial a 95 graus, o anelamento dos primers a 55 graus, a polimerização e síntese de novas moléculas de DNA a 72 graus, onde a enzima vai agir, e então a desnaturação a 94 graus e a extensão final a 72 graus. Para tanto, nós vamos pipetar 2 microlitros de tampão de PCR num tubinho, onde será o nosso mix de PCR. Vamos utilizar 0,4 mix do nosso mix de 0,4 microlitros do nosso mix de primers, zero vírgula quatro microlitros do nosso mix de DNTPs, zero vírgula dois microlitros da nossa enzima TAC polimerase, um microlitro da nossa amostra cDNA previamente quantificada no nanodrop, que vai corresponder a 100 nanogramas de amostra, quinze vírgula quatro microlitros de água, tendo volume final de 20 microlitros. E então, uma vez preparado esse mix de PCR, nós vamos levar ao termociclador nas temperaturas previamente determinadas para amplificação da nossa molécula de interesse. Em seguida, após o término da reação, será possível visualizar o produto da PCR através da eletroforese em gel de agarose com corante de brometo de etídio. Era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha ficado claro e estou disponível para responder as perguntas. Muito obrigada.